Muitas vezes gostávamos de ter uma árvore e não temos jardim ou não temos espaço onde ela possa crescer. Mas há uma série de árvores que conseguimos ter em vaso. Já aqui fizemos um vídeo em que plantámos uma oliveira em vaso e vimos como é fácil e é uma árvore realmente muito fácil de ter. E hoje vamos falar de outras árvores que também podemos ter desta forma. O que é preciso para termos árvores em vaso? Temos que ter atenção que o mais importante é termos um recipiente com profundidade suficiente para que as plantas desenvolvam o seu sistema radicular, para que elas tenham sustentação para conseguirem crescer. E é mais importante, muitas vezes, a profundidade do que a largura. E depois temos que ver o tipo de árvore que vamos escolher. Há árvores que se adaptam melhor e há árvores, por exemplo, que necessitam de uma polinização cruzada, no caso das fruteiras, e que para termos fruta vamos ter que ter duas árvores. Portanto, na altura de escolher é bom sabermos também como é que as plantas se comportam. Plantas fáceis, tenho aqui algumas sugestões. A oliveira, de que já falámos no vídeo anterior, portanto, mas que é talvez das árvores mais fáceis de termos em vaso. Temos também os citrinos, neste caso eu tenho aqui um calamondin, mas todos os limoeiros, as laranjeiras, são plantas muito fáceis de ter em vaso. Temos também aqui, neste caso, um medronheiro, o Arbutus unedo, e também o loureiro. Portanto, são tudo plantas que se dão bem em vaso. Todas elas precisam do quê? Precisam de muitas horas de sol direto, precisam de substratos bem drenados e ricos em matéria orgânica, precisam de fertilizações pelo menos 2 vezes por ano, na primavera e no outono, e precisam de podas ligeiras, muitas vezes a seguir à frutificação. Para quê? Para garantirmos que elas, na estação seguinte, vão ter um bom desenvolvimento. Falando um bocadinho mais de algumas destas plantas, por exemplo, aqui o nosso Arbutus, o Arbutus unedo, é uma planta mediterrânica. Este nome dele, Arbutus unedo, unedo quer dizer um só. Porquê? Porque diz que o seu fruto se deve comer um só, porque ele, quando está maduro, tem um elevado teor de álcool e a pessoa, se come muitos medronhos, pode ficar alcoolizada. Aliás, não é por acaso que é do medronho que se faz a aguardente de medronho. Ele tem uma particularidade, tem esta floração que é muito bonita, que eu posso mostrar, podemos ver aqui, tirar aqui umas florzinhas, e muitas vezes ele tem flor e fruto ao mesmo tempo, normalmente no outono e no inverno. E é uma planta mediterrânica muito fácil, ele é um pequeno arbusto ou pode-se chamar um grande arbusto ou uma pequena árvore, é muito fácil de ter em vaso e também é fácil de se dar forma, podemos podá-lo e é uma alternativa bonita para quem quer ter, porque ele também é muito ornamental, para quem quer ter uma pequena árvore na varanda, no terraço ou mesmo no jardim. Os citrinos de que falei anteriormente são muito desejados pelas pessoas. As pessoas gostam muito de ter uma laranjeira, um limoeiro, um kumquat, neste caso um calamondin, que está a começar agora a dar fruto. Tem estes frutos pequeninos que são comestíveis, são um bocadinho ácidos, não são os citrinos mais agradáveis, mas é muito ornamental porque é pequenina e fica cheia de frutos. Está a começar agora, não é? Começa agora no outono, depois no inverno está no auge. Mas ter um limoeiro, uma laranjeira, é realmente muito fácil num vaso. Eles são plantas sensíveis em termos de pragas e doenças e precisam de estar bem fertilizadas, bem arejadas, para que não tenham tantos fungos e tantas pragas, e devemos estar muito atentas. Portanto, na primavera e no verão devemos fertilizá-las regularmente, devemos fazer-lhe algumas podas de arejamento, nunca podas drásticas, que os citrinos não gostam de ser podados drasticamente, e precisam efetivamente de muitas horas de sol direto, para que consigam frutificar em boas condições. E gostam de regas regulares, não gostam nunca de estar encharcados, e estas plantas frutificam sempre, os citrinos frutificam mais e os frutos são mais doces se nós não os regarmos em excesso. Portanto, devemos regar sempre aquilo que é, ou seja, não os vamos deixar morrer à sede, mas nunca regar demais, senão a fruta não é
de tão boa qualidade. E agora vou falar do loureiro. O loureiro, que é muito utilizado em em grande quantidade de pratos da culinária portuguesa, é uma planta, uma árvore que cresce tanto que tende até a ser invasora nos nossos jardins. Por isso, uma boa alternativa até é tê-la em vaso, num vaso grande. Aqui, ele como é pequenino, eu não vou pôr um vaso muito grande, mas muitas vezes nós depois vamos ter que mudar estas plantas para vasos maiores e às vezes é difícil movimentá-los. Por isto, estas bases com rodas, que eu trouxe aqui, não é? Que há do Bricomarché, são muito boas para irmos rodando a nossa planta, para ela apanhar sol de todos os lados e depois para conseguirmos movimentar sem darmos cabo das nossas costas. Neste caso, não vou mudar o loureiro para um vaso muito grande, senão ele depois vai ter mais dificuldade em adaptar-se. Portanto, um loureiro é uma coisa que nós conseguimos ter muito facilmente no jardim, na varanda ou no terraço, gosta de sol, aguenta uma meia sombra e conseguimos ter sempre assim à mão de semear estas folhas que são tão aromáticas. E agora vamos ver, passo a passo, como é que vamos transplantar aqui o nosso loureiro para o nosso vaso. Já plantámos o nosso loureiro, agora os cuidados de manutenção foi os que eu disse há pouco, uma ligeira poda. Quando podar, aproveite para secar as folhas de loureiro, porque elas são muito mais aromáticas e devem ser utilizadas secas, e devem ser secas numa zona sem luz e uma zona também sem grande umidade, e depois é só fertilizá-lo na primavera e no outono, fazer a tal poda, garantir que ele tem sempre horas de sol, que tem um bom arejamento. Em relação às outras árvores que tenho em vaso, exatamente os mesmos cuidados que eu referi. Se quiser ter uma oliveira, é ir ver o vídeo da oliveira, que lá explicamos tudo. Portanto, é escolher as suas árvores de fruto ou ornamentais favoritas e experimentar tê-las em vaso, e tem assim também um bocadinho de plantas um bocadinho maiores na sua varanda ou no seu terraço.